Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos. Quero aqui acolher você que está chegando aqui no nosso canal. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe. Conectados na fé, aqui nós estamos. Hoje, quinta-feira, dia 21 de julho, quero te acolher aqui no nosso canal. Que alegria, todos os dias estamos ouvindo a palavra de Deus. Ouvir é extremamente importante para que a fé entre pelos nossos ouvidos e chegue no nosso coração. E aqui então, conectados na fé, nós estamos. Vamos ouvir o evangelho dessa quinta-feira, o evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 17. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: "Por que tu falas ao povo em parábolas?" Jesus respondeu: "Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor." Muito bem, meus irmãos, acabamos de ouvir o evangelho desse dia. Esse evangelho de São Mateus nos apresenta Jesus sendo questionado pelos discípulos, Jesus que olha para aquele povo e fala em parábolas, e Jesus é perguntado por que ele estava falando em parábolas pelos seus discípulos. E Jesus faz uma comparação muito interessante, porque os discípulos ali estavam vendo Jesus, vendo e acreditando nele. Os olhos dos discípulos, os ouvidos dos discípulos escutaram e viram aquilo que muitos profetas não viram e nem ouviram, mas acreditaram. Então, por isso que Jesus contava em parábola para o povo e ainda continua contando para nós também, porque Jesus usa aqui uma expressão nesse evangelho que eu também sempre tenho falado com vocês, para que nós escutemos a palavra de Deus, deixemos com que ela chegue no nosso coração. E assim a gente vai compreendendo para que o nosso coração não fique insensível diante das coisas que o próprio Jesus revela a cada um de nós. Porque o coração desse povo se tornou insensível, Jesus vai dizer para nós lá no versículo 15. O povo que estava acompanhando não compreenderam as coisas, não viram Jesus. Por isso que Jesus mostra para eles através de parábolas, que muitas vezes a gente sabe, que a inteligência humana ainda é muito difícil de compreender todos os mistérios da palavra de Deus. Por isso que o evangelho então nos coloca diante disso. Será que o nosso coração está insensível diante da palavra, diante da escuta, diante do olhar de Jesus, para olhar para Jesus e vê-lo mesmo como Ele é, sendo o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Redentor, o nosso Salvador? Então, por isso, meus irmãos, que abramos o nosso coração e deixemos com que a palavra de Deus toque em nós, para que nós possamos compreender esse grande mistério que Deus tem para revelar e já revelou de uma forma muito clara a partir da morte, da sua paixão e da sua morte e da sua ressurreição, que é a salvação de cada um de nós. Que Deus então nos abençoe e que essa palavra possa nos ajudar a abrir o nosso coração e vermos verdadeiramente Cristo Jesus vivo no meio de nós para salvar e nos dar a garantia de uma vida nova. Que Deus te abençoe, que a palavra de Deus possa tocar no seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, fiquem com Deus.